Né? 11 horas e 2 minutos, está aqui então minha querida Andriele de Fátima Quirino, doutora Andriele, advogada especialista em Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito Previdenciário, pós-graduanda em Planejamento Previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Canoinhas. Então ela entende tudo de Previdência e o assunto de hoje é o seguinte: eu não contribuí com o INSS, mas será que tem algum jeito de eu me aposentar? Tem um dos nomes técnicos para isso que a doutora vai esmiuçar para a gente e como que isso funciona. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado. Bom dia, Ednei. Bom dia, Estela. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, né? Então, nunca contribuí para o INSS. Vou conseguir me aposentar? Infelizmente, não. A diferença, né, é que você vai conseguir pedir um BPC-LOAS. O que é esse BPC-LOAS? Ele é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo que é pago, né, pelo governo federal, tanto ao idoso quanto às pessoas com deficiência. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é uma aposentadoria e sim um benefício assistencial. Ele não dá direito também ao 13º e ele cessa com a morte do titular. Então, os dependentes também não poderão ficar recebendo uma pensão por morte. Ah, então tá. Então uma coisa é aposentadoria, gente, outra coisa é o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. Isso, né, doutora? Que não é algo efetivo, né? Na verdade, ele, se não tiver alteração, creio eu, né? É uma boa pergunta que você fez, Estela. Se não tiver nenhuma alteração nos ganhos da pessoa, ela pode receber até a morte, né? Isso, ela precisa comprovar, né, a sua dependência econômica ali, que ela não consegue prover o seu sustento. E de 2 em 2 anos, a importância da gente ressaltar que precisa comparecer, né, no CRAS para poder atualizar o CAD único, para esse benefício não ser cessado, né? Então, se ficar ali tudo como foi feita a análise de renda, não incluiu nenhuma renda, né? Então, ele continua até... Doutora, no caso da pessoa que contribuiu, mas não contribuiu o suficiente, porque tem um limite de contribuição que você tem que, né, ter para você se aposentar. E a pessoa já atingiu a idade e ela tem que pagar isso por fora? Como é que funciona? Ou ela já perdeu esse direito? Então, assim, se ela for uma pessoa que não consegue prover o seu sustento, né, possui mais de 65 anos, ela pode fazer o requerimento do BPC-LOAS. Então, essas contribuições que não alcançaram, né, ela pode fazer esse requerimento e ir contribuindo também para que lá na frente ela consiga, né, ter os 15 anos de contribuição para requerer daí a aposentadoria. E onde ela requer o BPC? O BPC, né, primeiramente precisa ter um CAD único atualizado, que é feito no CRAS, né? Você precisa ir lá, contar todas as suas informações, não omitir detalhes, porque aí também tem um problema, né? Você vai e faz esse cadastro único e depois você pode conversar com o assistente social para eles poderem fazer esse requerimento para você, ou também pode fazer através do Meu INSS. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, 3622-5674 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar perguntas aqui para a doutora Andriele sobre esse assunto. 3622-5674 é o nosso WhatsApp, tá? Pode mandar também pergunta ali no comentário do Face ou do nosso YouTube, tá? Doutora, vamos falar, a senhora já falou, mas vamos deixar bem claro os requisitos para o BPC, né? Então, quais são os principais requisitos? Para o idoso, né, é ter 65 anos ou mais, não possuir outro benefício, né, da Seguridade Social ou de outro regime. Ou ser casado. De repente, assim, eu vou falar da renda também, né? Ter o CAD único atualizado e ser inscrito no cadastro de pessoas físicas, né? O CPF. Aqui que tá o detalhe, né? A renda per capita, ela não pode passar de 1/4 do salário mínimo. No nosso, hoje em dia, né? O salário mínimo é 1.302, então não poderia ganhar mais de 325,50 centavos. Então, às vezes, você faz o requerimento, né? A pessoa ali nos cálculos ganha um pouquinho mais, 330, 330,50, e esse benefício já é negado, né? Então, a importância de você pegar ali a carta de indeferimento e verificar o motivo e, através de uma ação judicial, comprovar, né, que você também tem direito a esse benefício, porque você pode ter gastos com medicamentos, com fraldas descartáveis, com alimentação especial, com consultas que não foram colocadas nesse cálculo. Então, você ainda continua, né, com o direito.
Interessante também que a pessoa vai ganhar um salário mínimo, que é o que o BPC paga, né? Sem direito a 13º. Isso. Mas se alguém na casa tiver uma renda que seja maior que esses 300 e poucos reais, né? 225,50. Que, vamos dar um exemplo. O idoso, né? Ele está recebendo PPC. Um filho vem morar com ele. E o filho é empregado e recebe 2 salários mínimos, um salário mínimo que seja. Já corta, né? Isso. Eu também vou falar quais são as pessoas que entram no cálculo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, por residir nos fundos, o cálculo de todo mundo entra e não é assim, né? Então vamos falar disso, doutora. Quem são as pessoas habilitadas, então, né, a conseguir o BPC, né? Claro, a senhora falou de renda, mas aí inclui só pessoas que estão em idade para se aposentar, inclui pessoas mais novas? Não, é também possível realizar o requerimento para pessoas com deficiência, né? Nos dias de hoje também está em alta o assunto das pessoas com espectro autista. Então, também é possível fazer o requerimento para crianças, jovens, adolescentes e adultos, né? Então, não é só para o idoso, mas também pessoas que conseguem comprovar que são, né, pessoas com deficiência e não possuem prover o seu sustento. Interessante. As pessoas com transtorno do espectro autista têm direito ao BPC? Se ficar comprovado que elas não possuem condições de ter uma vida digna, de prover o seu sustento, né? Também podem comprovar ali os gastos que elas têm, com terapias, consultas, é possível realizar o requerimento. Até a ouvinte perguntando aqui, quem é epilético tem direito ao auxílio? Outra questão, né? Se for um auxílio doença, precisa ter daí as contribuições para o INSS. Daí já é diferente do BPC LOAS, que é um benefício assistencial que não tem a necessidade de contribuição. Né? O Fernando está perguntando quais as condições que cortam o BPC, porque a senhora falou do caso de ter alguém morando, né, na casa que tenha uma renda. Tem outras situações que pode cortar? Então, assim, às vezes omitem informações no CAD único e no cruzamento de dados tudo acaba sendo descoberto. E depois só chega uma cartinha ali falando que essa pessoa recebeu esse benefício irregular. E daí a importância de você fazer também a sua defesa, né, porque a gente fala que é a defesa MOB. Então, não deixar passar, porque essa dívida ela vai ser cobrada, inclusive com juros e correção monetária. Até porque a gente falou ali, digamos que a pessoa recebe o BPC e vem um filho morar e o filho ganha 2 salários mínimos, mas o filho está totalmente endividado, comprou um carro, nem está contribuindo na casa. E mesmo assim o benefício da pessoa é cortado, né? Então daí tem toda essa questão de provas. A importância de fazer, né, a defesa para que esse benefício não venha a ser cobrado posteriormente. Mas tem alguém morando na casa que recebe, já corta, nem não quer. Depende o governo não quer saber se é um imposto que está na casa ali, né? Por isso daí você consegue comprovar nesse processo, né, de apuração as condições, né, coloca ali todos os gastos que tem, quem que está contribuindo, né, para esse benefício não ser cobrado. Eu peço que quem manda as perguntas pelo WhatsApp, que mande o nome, só se não quiser se identificar, né? Porque a gente tem uma numeração aqui para o WhatsApp e a gente perde o nome da pessoa. Mas enfim, a ouvinte está perguntando: bom dia, tenho 10 anos contribuído, tenho muitos problemas de saúde, como as veias das 2 pernas entupidas, pressão alta, diabetes e hérnia de disco. Ela tem 61 anos e quer saber se ela tem direito. Se for o BPC, né, precisa ficar comprovado, né, através de uma perícia médica também que é realizada, que ela é incapaz, né, e também vai passar pela perícia com o assistente social para verificar as condições ali financeiras, né, e ficar comprovado que ela é baixa renda. A gente está perguntando, quem já participou do 50, pode participar novamente? Pode, doutora? Brincadeira. Essa é outra pergunta. Pode participar, aqui a sorte, né, a sorte está lançada. Só faz favor de atender. Só faz favor de atender. Né? O ouvinte pergunta do ataque epilético e tal. Bom, vamos resgatar para os nossos ouvintes e espectadores, doutora, os documentos necessários, então, para pedir o BPC. Então, os documentos, tanto para o BPC LOAS idoso, como para o, né, portador de deficiência, é o CPF, o comprovante do CAD único atualizado, então não pode estar vencido, tem que estar atualizado com menos de 2 anos, o documento, né, o RG, o CPF, as carteiras de trabalho também, e daí para a pessoa portadora de deficiência precisa dos documentos médicos, como laudos, né, que comprovem a condição de deficiência. Então tá aí, né, a doutora explicando pra gente, a doutora Andriele Quirino explicando pra gente que se você
não contribuiu com o INSS, existe uma porta, né, uma luz no fim do túnel, que é o chamado BPC. Mas para isso tem que preencher todos esses requisitos, né? Então, provar que não tem condição de se sustentar, na verdade. Isso, né? E daí, assim, uma dúvida recorrente, né? Se uma pessoa da família já recebe o BPC, é possível fazer o requerimento para outra sem que venha prejudicar, né? Essa pessoa que já recebe, sim. É possível, né? O cálculo do benefício não entra, né? Na contagem. Então, se outra pessoa já recebe e você também atende os outros requisitos, é possível pedir esse benefício. Também, se a aposentadoria for até de um salário mínimo, ela não conta no cálculo, né? Também bolsa estágio, bolsa como aprendiz e também bolsa família, né? O Auxílio Brasil não conta no cálculo pro BPC. Então, muitas pessoas não sabem, né? Doutora Andriele de Fátima Quirino falando pra gente aqui, então, hoje sobre a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, é uma alternativa para aquelas pessoas que não contribuíram com o INSS. Eu vou deixar espaço para a doutora concluir o assunto, né, se tiver mais alguma coisa a dizer, e, claro, concluir a nossa coluna de hoje, que foi bem instrutiva, né, Estela? Com certeza, né? Muito bom. É sempre muito bom a gente se informar a respeito, porque a gente tá na berlinda, né? Às vezes uma hora a gente vai, né, você também, não sabe né? que tem um direito, né? É direito, então. Exatamente. Né, desde que você faça certinho, não tem que pleitear assim, né? Então, como eu comentei, né? Quais são as pessoas que entram, né? O cálculo da renda familiar. Então, a gente tem uma lei, né? Das pessoas que são incluídas. Então, é o cônjuge, companheiro, companheira, também dos pais, né, madrasta, padrasto, e dos irmãos solteiros, né, então se for casado, como a Estela perguntou, né, e de repente separou, não conta pro cálculo. Dos filhos e também dos enteados. E precisa residir na mesma residência. Então, como eu falei, às vezes mora, né, no mesmo terreno, mas em casas separadas. Puxadinho então, lá atrás, né, não conta, né? Isso. Na minha água lá. Na minha água, né? Na minha água. Então tá, doutora Andriele, muito obrigado mais uma vez. Como Obrigada sempre, a vocês muito valiosas as participações da doutora aqui no nosso programa. E espero revê-la em breve com outro assunto ligado aos nossos direitos previdenciários, que ela sempre fala de previdência aqui com a gente, né? Obrigada.